Capítulo 49, 9. Informática para o concurso do INSS. Noções de hardware. A informática é uma das disciplinas mais importantes para o concurso do INSS, sendo um dos tópicos mais recorrentes em provas de concursos públicos. Nesse contexto, é fundamental entender as noções básicas de hardware, que é a parte física do computador, incluindo todos os componentes eletrônicos, elétricos e mecânicos. Hardware é o termo usado para descrever os componentes físicos de um computador. Isso inclui a CPU, a unidade central de processamento, a memória, os dispositivos de entrada e saída, a placa-mãe e outros componentes. O hardware é responsável por executar todas as funções do computador, desde o processamento de dados até a exibição de informações na tela. A CPU é o cérebro do computador. Ela processa todas as instruções e realiza todos os cálculos. A CPU é composta por dois componentes principais: a unidade de controle, que gerencia e coordena todas as operações do computador, e a unidade aritmética e lógica, que realiza os cálculos e comparações. A memória do computador é onde os dados e programas são armazenados temporariamente. Existem dois tipos principais de memória: a memória RAM, Random Access Memory, e a memória ROM, Read-Only Memory. A memória RAM é volátil, o que significa que os dados são perdidos quando o computador é desligado. A memória ROM, por outro lado, é não volátil e contém informações que o computador precisa para iniciar. Os dispositivos de entrada e saída permitem que o usuário interaja com o computador. Os dispositivos de entrada incluem o teclado, o mouse e o scanner, que permitem ao usuário inserir informações no computador. Os dispositivos de saída, como o monitor e a impressora, permitem que o computador apresente informações ao usuário. A placa-mãe é a principal placa de circuito do computador. Ela contém a CPU, a memória e os conectores para os dispositivos de entrada e saída. A placa-mãe também tem slots para placas de expansão, que podem ser usadas para adicionar funcionalidades ao computador, como uma placa de vídeo para melhorar o desempenho gráfico. Além desses componentes básicos, o hardware do computador também inclui o disco rígido, que é o principal dispositivo de armazenamento de dados do computador, e a fonte de alimentação, que fornece energia para todos os componentes do computador. Entender as noções básicas de hardware é fundamental para quem está se preparando para o concurso do INSS. Isso porque as questões de informática podem abordar desde o funcionamento básico do computador até conceitos mais avançados, como a arquitetura de computadores e os princípios de funcionamento dos sistemas operacionais. Portanto, é importante estudar e entender bem esses conceitos para estar preparado para qualquer questão que possa aparecer na prova. Uma boa apostila de informática para o concurso do INSS deve abordar todos esses tópicos em detalhes, fornecendo exemplos e exercícios para ajudar o candidato a entender e aplicar os conceitos aprendidos. Em resumo, o hardware é uma parte essencial de qualquer computador e entender seu funcionamento é fundamental para qualquer pessoa que esteja se preparando para um concurso público, como o do INSS. Portanto, não deixe de dedicar tempo para estudar e entender as noções básicas de hardware.